Irmãos, nós estamos vendo os sinais da vinda de Jesus. Sinais videntes, sinais claros, que o Mestre pode tirar a sua igreja da terra a qualquer momento. E duas coisas eu preciso deixar na tábua do seu coração. Porque durante muitos anos nós lemos o livro do Apocalipse, acreditando que parte ou a metade do Apocalipse iria se cumprir com nós aqui. E a verdade é que Apocalipse, para a igreja militante na terra, antes de ser arrebatada, Apocalipse é para nós apenas para o capítulo 5 e capítulo 5, capítulo 6. A partir do capítulo 6 adiante, não é para nós igreja eleita, não é para nós igreja escolhida, não é para nós igreja escolhida e imaculada com o sangue do Cordeiro. Se Apocalipse, a partir do capítulo 5, não é para mim, e até o capítulo 5 é para mim que ainda estou aqui, que não fui arrebatado, eu preciso abrir os meus olhos para os sinais que estão acontecendo na terra. Sinais que nós estamos vendo com muita veemência, com muita abertura. Esses dias nós temos visto com muita velocidade. Você acorda durante o dia e o dia passa com uma velocidade tão rápida que, se você não programar o seu dia, se você não tiver etapas demarcadas no seu dia, o dia passa e parte das coisas que você tinha que fazer, você não faz mais, né? Porque nós estamos vendo o dia terminar em uma velocidade muito rápida. Nós temos visto os anos entrarem e terminarem muito rápido. E isso precisa nos despertar como igreja. Isso precisa nos despertar como igreja que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Outro sinal muito claro da volta de Jesus é apostasia. O que é isso, apóstolo? Apostasia é um abandono consciente e, para outras pessoas, inconsciente da fé. Quantas pessoas estão abandonando a fé? Quantas pessoas que não acreditam mais no Evangelho? Quantas pessoas não acreditam mais na palavra? Quantas pessoas estão desacreditadas? Sabe por quê? Porque muitas vezes na Araguiaçu e Quinácia os escândalos têm sido tamanhos na face da terra. E o que me chama a atenção de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo está tratando eles com exortação, Paulo está encorajando eles, Paulo está despertando eles e dizendo: tome cuidado, dar a sala, Jesus vai voltar e pode pegar você de surpresa. Quantas pessoas partiram para Jesus na pandemia que nós nunca havíamos visto, nunca havíamos assistido. Eu sentei com vários doutores, com vários enfermeiros em várias regiões onde temos contato, e as pessoas diziam para nós: apóstolo, aqui está um inferno, nós não sabemos se vamos conseguir salvar vidas. E uma das falas que mais me chamou a atenção foi alguém
que ele disse para mim: apóstolo, a gente está vendo as pessoas entrarem no hospital saudáveis e com poucos minutos, com poucas horas, e a óbito, partirem desta terra. Sabe o que me chama a atenção? Que para muita gente a pandemia só durou um ano. O temor daqueles que estavam afastados, eu estava lembrando esses dias de várias lives que nós fizemos, porque não podia abrir a igreja. Quantas pessoas voltaram para Jesus no Piquiafônia por causa da pandemia? Quantas pessoas com medo voltaram para Jesus? Quantas pessoas entre a vida e a morte voltaram para Jesus? Mas depois que passou um ano de pandemia, nós estamos vendo com o olho visível uma apostasia que está tomando a terra, e nós precisamos nos despertar para voltar aos primórdios da nossa caminhada cristã. Talvez você entrou aqui para esta noite de ceia, e quantas coisas estão passando desapercebidas aos teus olhos. Eu estava hoje em Apucarana e conversava com a irmã, e ela dizia para mim: no ambiente onde eu trabalho, tudo que se vende é consagrado a outros deuses. E eu dizia para ela: filha, eu aprendi da graça na comida, eu aprendi a comprar uma roupa, ou ganhá-la e dar graça, consagrá-la ao Senhor. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo que muita coisa é consagrada aos demônios, aos outros deuses. Para quê? Para vender. Eita, araia, téria. E sabe o que me assusta? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Nós somos filhos da luz, mas a nossa ficha custa cair. O entendimento custa ser aberto. Não está mais na hora de se prender às coisas desta terra. Está na hora de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Bem-aventurado quem partiu na pandemia, irmão. Bem-aventurado quem partiu com outras enfermidades, porque tiveram o arrebatamento, o encontro com Cristo, e não vão passar o que nós ainda corremos o risco de passar. A revelação da apostasia. Tem gente que não quer mais orar, tem gente que não quer mais jejuar, tem gente que não quer mais ler a Bíblia, tem gente que não quer mais congregar. Esses dias eu estava sendo entrevistado no podcast e alguém me perguntou: apóstolo, depois da pandemia, as pessoas que assistiam ao Senhor pelas redes, pelas plataformas digitais, continuaram indo para a igreja ou continuam assistindo o Senhor pela internet? Eu disse: não sei, porque nós não fazemos mais lives, mas nós percebemos a batalha que é chegar à igreja. Nós estamos enfrentando um período de apostasia, um período que pessoas estão abandonando a fé. Não quero mais Deus. Eu vou aprontar, vou viver a minha vida dissoluta. E Deus preparou essa mensagem
orientar, para nos despertar, no sentido do envolvimento que nós tínhamos com a obra e com a casa de Deus, e que hoje não temos mais. Apostasia consciente e inconsciente. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz que a videira parou de dar os seus frutos, a figueira parou também de produzir, também não produz mais os campos, os gados e as ovelhas. Mas Abacuque está dizendo: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Não tem mais tempo de brincar de ser crente. Ou você é, ou você não é. Ou você muda comportamento. E não é diante do apóstolo, diante do pastor, onde você congrega, é diante de Deus. Porque Deus nos conhece, meu irmão. Existe uma apostasia, uma frieza espiritual, tentando tomar a terra. Para que isso, apóstolo? Para que o homem da iniquidade, para que o iníquo, o anticristo, assuma o seu lugar. A terra pegando fogo no espírito, não tem abertura para o anticristo entrar. Como ele vai entrar? Diante da apostasia. Me desculpe que eu vou dizer, disse na quarta e vou dizer de novo. Crentes que, se fosse para dar a ele algo para fazer na casa de Deus, ele não tem disponibilidade, coragem, vigor para fazer. Mas quando é para entrar em uma causa, você vê uma entrega surreal. Eu sentei com alguns irmãos e disse: irmãos, não vem falar para mim que vocês estão de luto. Vocês não sabem o que é um luto, meu irmão. Eu perdi o meu filho, eu perdi a minha mãe. Eu ainda estou de luto, até dezembro, um ano de luto. Eu perdi a minha mãe em março do ano que vem, um ano de luto. Pessoas perderam familiares e só eles sabem a dor de um luto, a dor de uma perda. E você vendo cristãos que perdem, vão gastando tempo, mas quando você chama para um compromisso na igreja, não tem mais compromisso, não tem mais vida com Deus, não tem mais entrega. São pessoas secas espiritualmente. São pessoas que o semblante não é apenas canseira. São pessoas que nos outros ambientes estão alegres. Quando chega na igreja, o amigo, o semblante cai. O semblante está como o semblante de uma pessoa que está brava, irada. Irmãos, nós estamos na casa do Pai. E aqui é lugar ou local de nós nos alegrarmos no Senhor. O inimigo está para assumir o seu lugar. Existem conversações há muito tempo sobre apenas uma moeda na terra, dentre outras coisas que eu não trouxe nem para falar. Por quê? Porque os coisas para mim levam a minha palavra dentro da minha revelação e ponto. Mas quantas coisas, alguns anos atrás, nós vimos uma lei sendo derrubada no nosso sul para tirar as Bíblias da biblioteca. Você tem noção disso? Não, vão tirar as Bíblias das bibliotecas. Isso não está distante, não está distante.
Quando eu fiz seminário, há uns anos atrás, me mostraram um vídeo dos chineses. Quando a Bíblia chega na China em uma parte em que ela consegue chegar, eles olham a Bíblia, eles têm alguns segundos ou para pegar na Bíblia, ou para olhar para a Bíblia, ou para abraçar a Bíblia, ou para cheirar a Bíblia. Você tem a Bíblia 24 horas e não medita nela, não se dobra diante dela. É um tempo de apostasia e nós precisamos nos despertar. Por quê? Porque o texto, olha o que o texto vai desenrolar. O texto diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesses de nós. Paulo está orientando os irmãos de Tessalônica, e Paulo está dizendo, que ninguém arranque de vocês a palavra que foi implantada em vocês, que ninguém arranque a cruz, a simbologia da cruz, o valor da cruz na vida de vocês, seja na sua mente, seja com facilidade. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola. Por quê? Qual é a maior batalha? Tirar de forma clara aquilo que cremos. Tirar de nós. Você caminhou esse tempo todo, irmão. Você viveu experiências. Ontem eu estava com o tio Odaí e a irmã Ana Paula tomando um coffee break, uma visita, e eles diziam para mim: apóstolo, nós temos saudade daquele tempo que nós orávamos, que nós se reunia para orar. Daí eu perguntei para algumas pessoas que estavam ali naquele papo. Eu disse: mas por que você saiu da igreja? Algumas pessoas disseram para mim: eu saí porque a irmã falou isso para mim. Eu saí porque o fulano falou aquilo para mim. Eu saí porque o Betano falou algo para mim. Irmãos, nós estamos seguindo a Jesus. Se você olhar para mim, você não vai caminhar. Se você olhar para a bispa, você não vai caminhar. Se você olhar para o pastor Sebastião, você não vai caminhar. Se você olhar para a pastora Araci, você não vai caminhar. Por quê? Porque nós somos falhos, nós erramos, há em nós margens de erro. Mas quem morreu por nós foi Jesus. E se foi Jesus que morreu por nós, por que eu vou me apostatar? E cá para nós, quem se esfriar nesse tempo para se levantar, meu irmão, tem gente esperando um grande avivamento. Eu creio que ele pode chegar a qualquer hora da terra, mas desde 2015 eu estou experimentando avivamento em São Paulo. Eu vou para São Paulo com a caravana, nós cientes de Deus, vem para cá, guerreia, batalha, avança, vence mais um ano, e desce o outro ano, ciente de Deus. Vai chegar avivamento ainda? Nós precisamos entender que o anticristo está à porta. Isso vai me impedir de viver? Não, mas você tem que viver de forma consciente, porque você não é cidadão daqui. E como cidadão do céu, você precisa estar aqui, mas se preparando para encontrar com Ele. Aí o texto diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Instalando a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
O anticristo, para mim, está na terra, irmão. Só falta ele assumir. Ele ainda não assumiu nada, porque a igreja continua na terra. O anticristo só vai ter o seu governo assim que a igreja for tirada da terra. Mas quem partiu em Cristo por uma doença, por um atropelamento, por uma enfermidade, e já se encontrou, já houve um arrebatamento claro para a vida deles, e nós precisamos nos despertar. Apóstolo, não é fácil voltar a orar, eu sei. Apóstolo, não é fácil voltar a subir para o monte, eu também sei. Apóstolo, não é fácil ler a Bíblia, eu também sei. Mas o que a gente não pode é cruzar o braço e morrer junto. Tem gente que vai morrer junto com o outro, porque não tem iniciativa. Tem gente, irmão, que está dentro da casa de Deus, mas quando é para ter iniciativa com as coisas que dá de fora, tem uma iniciativa, está enviado, está misturado, está envolvido, está envolto. Quando é com as coisas do teu Deus. Esses dias, a pastora Michele entrou no estreito, passou muito mal e caiu e achou que ia partir. O Senhor disse para ela: é para fazer a minha obra, é para entrar na minha direção. Eu fico tentando entender por que nós precisamos passar o aperto, passar o vento para falar: eu vou fazer, Senhor. Por que eu preciso quase morrer, sofrer um acidente, ver quase a morte, ver um problema lá na minha casa insolúvel, para depois eu falar: mas eu quero fazer. O que tem para fazer? O que tem para fazer? Nós somos um número de mais de 30 pessoas dentro dessa igreja. Se cada um fazer o seu papel, fica leve para todo mundo carregar o seu fardo. Fica leve para cada um fazer a sua atividade. E se nós buscarmos a Deus da maneira em que nós fomos ensinados, a apostasia não vai pegar a gente. A apostasia, o que eu tenho recebido de mensagem: apóstolo, abre uma igreja aqui, eu não me adapto aqui os negócios é tudo estranho, aqui o que é errado está certo, apóstolo, eu não aprendi assim, aqui, apóstolo, está em adultério, está em fornicação, está fazendo, está nos altares, mandagaçu e decalamaia. Mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. O que eu não vejo, Deus vê. O que você não vê, Deus vê. Então despertemos primeiro sobre a vida de Cristo. Você quer qual sinal para você entender